Boa noite, pessoal! Seguimos hoje em nosso tópico de limites. Nesta aula abordaremos o que chamamos de limites infinitos, os limites avaliados no infinito e alguns limites indeterminados envolvendo o infinito. Limites infinitos são limites que o resultado cresce ou diminui arbitrariamente, resultando em positivo ou negativo infinito, respectivamente. Considere o limite de x tendendo a zero da função 1 sobre x². Através de uma tabela, se aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita, vemos que ambos modos de aproximar resultam em valores cada vez maiores. Analisando graficamente, vemos que a função 1 sobre x² fica cada vez maior ao se aproximar de zero, lembrando que o fato da função não ser definida no valor exato de zero não nos interessa, já que, como já mencionamos, o valor em que x está tendendo não afeta o valor do limite. Quando isso acontecer, estaremos dizendo que o valor do limite é igual a mais infinito. Vamos agora analisar o limite de x tendendo a zero da função 1 sobre x. Podemos analisar através de uma tabela ou diretamente pelo gráfico. Vemos que ao nos aproximarmos de zero pela esquerda, temos que a função tenderá a menos infinito. Agora, de forma análoga, se aproximando pela direita, vemos que a função tende a mais infinito, ou seja, os limites laterais tendem a valores diferentes. Assim, como definido a existência do limite nas aulas anteriores, o mesmo vale para limites infinitos. Como os limites laterais são diferentes, temos que o limite não existe. Vamos agora visualizar o chamado limite no infinito, onde agora estamos interessados no comportamento da função quando o valor de x tende a mais ou menos infinito. Considere o limite de x tendendo a mais infinito da função já trabalhada hoje, 1 sobre x. Vemos graficamente que a função ao longo que se aumenta o valor de x se aproxima cada vez mais de zero. Tendo conhecimento da função estudada ou avaliando através de uma tabela onde aumentaríamos arbitrariamente o valor de x, verificamos que esta função se aproxima de zero, ou seja, este limite resulta em zero. Vamos analisar outras funções envolvendo limites no infinito. Primeiramente, temos o limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x². Aqui temos que o termo do denominador irá ficar arbitrariamente grande, e com isso, a fração 1 sobre x² irá cada vez mais diminuir se aproximando de zero. Logo, concluímos que este limite tenderá a zero. Seguimos com o limite de x tendendo a menos infinito de x². Aqui teríamos um número negativo arbitrariamente grande em módulo sendo elevado ao quadrado. Isso resultaria em um número positivo arbitrariamente grande, ou seja, teríamos mais infinito. Outra forma de visualizar seria analisando o gráfico da função x², que, como bem sabemos, cresce arbitrariamente ao longo que se diminui o valor de x. Da mesma forma, conhecendo o formato do gráfico das funções exponenciais com base maiores que 1, temos que quando x tende a menos infinito, a função tende a zero. E por fim, temos como exemplo uma função constante, que não irá alterar ao longo dos valores de x. Dessa forma, obtemos que o limite de x tendendo a mais infinito de uma constante resulta no próprio valor da constante. É importante termos alguns possíveis resultados em mente que chamamos de forma indeterminada. Caso o limite caia em algum desses casos, é necessário manipularmos a expressão antes de avaliarmos o limite, para que possamos determinar seu resultado de fato. É importante notarem que alguns casos podem aparentar com os limites indeterminados, porém são determinados. Alguns exemplos consistem em mais infinito, resultando em mais infinito. De forma análoga, teríamos menos infinito, resultando em menos infinito. E um limite que caia em um produto de infinitos, basta fazermos uma regra de sinal para determinarmos se será mais ou menos infinito. Vamos ver alguns exemplos de limites no infinito indeterminados e como podemos abordá-los. Percebemos que a função x² irá tender a mais infinito, enquanto a função menos x irá tender a menos infinito, caindo no caso mais infinito menos infinito, que, como falamos anteriormente, é um limite indeterminado. Quando trabalharmos com polinômios, uma técnica comum a ser tomada consiste em pôr em evidência o termo de expoente mais alto.
E agora podemos facilmente avaliar onde vemos que x² irá tender a mais infinito, a função 1 sobre x tenderá a zero, caindo no caso mais infinito vezes 1. Assim podemos concluir que este limite é igual a mais infinito. Vamos visualizar mais um problema de limite no infinito. Aqui vemos que o numerador irá tender a menos infinito, enquanto o denominador irá tender a mais infinito, caindo novamente em uma indeterminação. Utilizando a abordagem apresentada anteriormente, podemos tanto no numerador quanto no denominador colocar x² em evidência. Simplificando x³ do numerador e denominador da nossa expressão e notando que os termos que consistem em uma constante sobre x elevado a algum número positivo irá resultar em zero, simplificando o numerador a simplesmente a menos 1 e o denominador a 5. Com isso, obtemos que este limite é igual a menos 1 sobre 5. Vocês perceberão que esses limites são chamados de indeterminados, pois podem resultar em qualquer valor, como também podem não existir, sendo sempre necessário realizar uma manipulação algébrica para avaliarmos. E assim encerramos esta aula. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!